Muito bem, gente, estamos chegando por aqui com mais um momento de reflexão em nosso canal. Aproveitando a oportunidade, pedir para você se inscrever aqui e receber aí as nossas notificações, receber aí as nossas reflexões que a gente traz aí a cada uma, duas vezes por semana, para você estar também aí inteirado dos assuntos que a gente traz para você no nosso canal Salatiel Soares, que é o canal da reflexão. Temos também outros canais aí que a gente traz para você, que você pode conferir Sala Soares ou DJ Sala Soares. Também tem outros conteúdos aí, falando sobre negócios, falando aí sobre dicas de saúde, entre outros. Mas na oportunidade, eu quero trazer para você agora uma reflexão, baseada no texto bíblico, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 27 ao 30, que fala assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O assunto que eu trago hoje para nós refletir um pouco é sobre a crise financeira mundial. Exatamente isso. A crise financeira mundial, ela veio. E ainda eu acredito que a gente está apenas no começo dessa crise financeira. E pelo que a gente tem, assim, mais ou menos uma visão espiritual, ela está por vir ainda muito maior. Sabe que as profecias servem para nos advertir e para nos preparar para determinada situação, não para nos assustar. Em Amós capítulo 3, versículo 7, o texto bíblico diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus sempre usou os seus profetas para alertar sobre julgamentos iminentes, a fim de que o seu povo não atraísse para si a ira do Senhor. Ele usou Noé para advertir sobre o dilúvio, usou Abraão e Ló para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, e ele usou também José a fim de preparar os egípcios para 7 anos de fome, e usou Elias para prevenir todos sobre a fome em Samaria. No texto em estudo, vimos que Deus usou Ágabo, um dos profetas de Jerusalém, para avisar os crentes de Antioquia a respeito de uma fome que atingiria todo mundo da época. E note a resposta a esta palavra profética. Assim que ouviram, os discípulos tomaram uma atitude. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. No versículo 29, eles não hesitaram nem tentaram racionalizar o juízo divino. Simplesmente acreditaram na palavra do profeta. Os discípulos em Antioquia não fizeram estoques de suprimentos apenas para si, mas levantaram uma oferta para ajudar os cristãos necessitados da Judéia. Eles não foram coagidos a recolher essa oferta. Foi uma reação espontânea, movida por amor aos irmãos necessitados. E Deus colocou profetas no corpo de Cristo como parte do seu ministério, com um propósito específico. O Senhor utiliza os profetas atualmente para nos fornecer direção espiritual
para revelar os seus planos e propósitos e para divertir e preparar a igreja para o retorno de Cristo. A palavra de Deus é clara. O Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos profetas. Sempre que alguém transmite uma palavra genuína profética, é necessário que o povo entre em ação. Em 1989, Deus revelou que as 5 grandes crises iam ocorrer. E uma delas seria uma crise financeira mundial. E durante essa crise, temos experimentar problemas econômicos em todo o mundo, que resultarão no colapso de nosso sistema monetário. E a queda econômica será repentina, e as consequências serão sentidas em todo o mundo. Esse desastre econômico será diferente de tudo que já experimentamos. A humanidade entrará em estado de choque. O pânico e o medo irão anunciar ao coração das pessoas, inundar o coração das pessoas, e elas ficarão confusas, sem saber o que fazer ou para onde ir. O povo de Deus será claramente separado do mundo por causa da provisão sobrenatural que receberá. E não será pela ausência de problemas e adversidades que testemunharemos ao mundo. Em meio a essa crise financeira, veremos o braço forte de Deus, trazendo provisão para o seu povo. Essa profecia é um aviso para o corpo de Cristo entrar em ação. Ela foi entregue a fim de preparar-nos para o que está por vir. Ao enfrentar essa crise global iminente, você não precisará ter medo nem sentir-se fraco, pois estará em uma posição de fé e poder. O segredo está em sua aliança com Deus. E você deve viver em obediência a Ele e a sua palavra em contínua comunhão com o Pai. Continue ofertando a Deus, crendo que Ele irá cumprir o pacto que fez com você. Aleluia. E incentivo a erguer-se com fé e alcançar um novo nível de consagração e dedicação a Deus, de si mesmo, de seu tempo, de seus talentos, de suas finanças, e assumir com Deus o propósito de ser um dos mantenedores, aqueles que mantêm a obra de Deus dos últimos dias. Isso irá desbancar Satanás do controle que ele tem sobre as suas finanças e o levará a desfrutar a provisão de Deus sobre a sua vida. Enquanto o mundo estiver lutando desesperadamente para sobreviver a esse desastre financeiro, os cristãos que estiverem em íntima comunhão com Deus não se sentirão temerosos nem angustiados, pois a mão de Deus estará sobre eles trazendo provisão. O tempo de preparar-se para essa crise financeira mundial já chegou, gente. Não devemos esperar até estarmos passando por ela. Em primeiro lugar, devemos nos humilhar diante do Senhor. Depois que o povo de Deus humilhar-se e se arrepender-se, então a promessa de restauração será cumprida. Deus irá devolver tudo que Satanás roubou. Em nome de Jesus. Joel 2, 24 a 27. Então haverá um período de abundância para o povo de Deus. Em segundo lugar, dê as suas ofertas e continue cumprindo os seus votos. Se você tem sido relapso em suas ofertas, se fez algum voto que ainda não cumpriu, chegou a hora de fazê-los antes que a crise chegue. Não espere que ela sobrevenha. Tome uma atitude agora e espere, pois as bênçãos de Deus estarão sobre você. Terceiro lugar, consagre outra vez as suas finanças a Deus. Consagre. Coloque a obra de Deus e o cumprimento de sua vontade para a colheita dos últimos dias em primeiro lugar, acima de qualquer uma de suas necessidades. Em quarto lugar,
Livre-se de cartões de crédito e suas altas taxas de juros. E em quinto lugar, continue a ofertar de maneira liberal a Deus, independente de quão desesperadora seja a sua situação financeira. Continue ofertando a Deus. E em sexto lugar, não limite a Deus com ideias humanas e viva a expectativa de que Ele suprirá todas as suas necessidades. Quando ofertar, esteja consciente de que Ele irá devolver em maior medida o que você ofertou, a fim de que você possa ter mais para contribuir com a obra do Senhor. Então continue ofertando, continue enfrentando seus medos, continue enfrentando as suas dificuldades com fé em Deus, sabendo que Deus irá providenciar os recursos necessários para a sua vida. A crise financeira chegou. Há países em colapso. Nós temos países na Europa que estão em colapso. Nós temos países na Ásia. Nós temos países na América do Sul, na América do Norte, América Central. Nosso país aqui, a Venezuela, as pessoas fugindo de lá por uma situação calamitosa, sem emprego, sem dinheiro. O pessoal vem para o Brasil, mas a nossa nação também está enfrentando isso. Falta recursos para a saúde, falta recursos para a educação. Tudo porque temos um governo corrupto, temos políticos corruptos que não defendem os direitos do povo, que não buscam solucionar problemas do povo, mas se como beneficiar-se assim. Mas nós não dependemos desses políticos. Nós dependemos de um Deus justo. E aquele que, assim como tirou Saul do governo, quando se rebelou contra a autoridade iminente de Deus, Deus tirou ele do governo. E da mesma forma, acreditamos e cremos que o mesmo Deus que tirou Saul do governo e colocou Davi para reinar sobre a nação de Israel, o mesmo Deus irá agir sobre a nossa nação, tirando todo aquele que desobedecer às ordens de Deus para governar sobre o povo. Colocará um Davi, colocará alguém que irá trazer esperança e justiça para a nação brasileira. Nós acreditamos, enquanto estamos passando por essa crise financeira mundial, nacional, internacional, nós temos um Deus, Jeová Jiré, o mesmo Deus que sustentou Noé após o dilúvio, o mesmo Deus que sustentou Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus que sustentou Ló, que sustentou José, que deu sabedoria para José, o mesmo Deus que sustentou Elias por 1 ano, mandando carne para ele de manhã e às tardes, 2 vezes ao dia, através de corvos. Esse Deus que mandou sustentar Elias lá no riacho é o meu Deus, é o seu Deus. Esse Deus que cuidará de mim, cuidará de você no momento de crise mundial. O mesmo Deus que sustentou o profeta Elias através daquela viúva que só tinha um bocado de azeite. E ela já não tinha esperança. No momento que o profeta chega lá, o profeta dá uma palavra profética para ela: traga seu alimento para mim, primeiramente para mim, depois você volte para casa e ajunte vasilhas, junte vasos, e você verá o que Deus fará na sua casa. E ela viveu por muitos e muitos anos com aquilo que Deus fez. O mesmo Deus que agiu nesse tempo, ajudando os crentes, os cristãos, no momento que houve uma crise, uma fome sobre a Antioquia, sobre a Judéia, é o mesmo Deus que virá socorro
provisão para mim e para você. Eu acredito e coloco a minha fé em ação. E convido a você também a colocar a sua fé em Deus e a depender somente de Deus. Mais uma coisa, não pare de ofertar, não pare de dar o seu melhor para Deus, porque Deus irá fazer um milagre na sua vida. E depois você vem e compartilha o seu testemunho aqui nos nossos comentários, falando sobre o que o Senhor fez na sua vida. Acredite, o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que proverá. O curso está chegando para você. Assim como Deus sustentou Noé, Deus vai te sustentar. Assim como Deus sustentou Elias, enviando o alimento para ele de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, por 1 ano, o mesmo Deus enviará recursos para mim e para você. Acredite, o nosso Deus é o mesmo. Ele é o Deus da providência e Ele vai te sustentar. Até a próxima. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo dia, e que essa palavra toque o seu coração. Creia, nosso Deus cuida de nós nesse momento. Tenham todos um ótimo dia.